Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZNCast. Meu nome é Thiago Sai, juntamente com o Elô, estamos muito felizes com o bate-papo que vamos ter hoje. E hoje nós vamos falar para os solteiros. Então, se você está vivendo essa fase da sua vida e também se você quer casar, se prepara, pega papel e caneta, porque o casal que vai nos instruir hoje vai passar chaves poderosas para a gente, sair mais rápido dessa situação. Em nome de Jesus! Aleluia! É para os disponíveis e os desesperados, eu acho, né? E antes da gente começar realmente a apresentar esse casal e começar esse bate-papo, lembra de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para você poder receber as nossas notificações e, claro, no compartilhamento você está abençoando outras vidas e isso com certeza vai trazer colheitas para a sua vida também. O casal que a gente está entrevistando hoje é um casal poderosíssimo, um casal com história para contar, que é o nosso pastor Ricardo e irmã Vanessa. Eles estão aqui na igreja há tempos e eles têm muitas histórias boas para contar para a gente. Amém, gente. É um prazer estar aqui. É um prazer também compartilhar esse assunto tão bom, que já passamos por isso. Com muita alegria e tem um resultado maravilhoso que é o nosso casamento. Amém. Estamos muito felizes e queremos responder as perguntas que intrigam, as pessoas para poder avançar nessa área. Amém. E eu creio, que esse é um tempo oportuno demais, Se você está aí achando que não tinha mais esperança para a sua vida, Então fica ligado, fica com os ouvidos atentos, porque com certeza, vai ter um momento de brincadeira, de descontração, mas é algo espiritual também, Então fica conectado, porque com certeza nós traremos respostas que vai salvar a sua vida no seu relacionamento. Amém. Eu já quero começar perguntando a vocês como viver essa fase da solteirice, O que o solteiro pode fazer enquanto ele está tentando encontrar o amor da vida dele. Eita, Jesus. Começar, Aproveitar o momento. Um dos conselhos que eu recebi do pastor Humberto é: aproveite todas as fases da sua vida. Aproveite o momento que você está solteiro, aproveite o momento do noivado, aproveite o momento do casamento, aproveite o momento do casamento sem filhos, do casamento com filhos e também dos seus netos. Então, se a gente antecipar, a gente vai ficar com saudade da fase que não teve. Por exemplo, você não aproveitar o tempo de namoro e casa logo, e depois você fica pensando, eita, na época do namoro podia ter feito isso, aquilo, outro. Aí quando casa quer logo ter filhos, aí depois quando tem filhos quer viajar, quer fazer alguma atividade, era tão bom não ter tido filho, fica esse lamento. Então, para não se lamentar, aproveite todas as fases. Ser solteiro é uma bênção. Ser casado também é uma bênção. Ser casado com filhos é também outra bênção e aí por diante. Eu também acho. Aproveita, assim, não precisa estar desesperado, Eu sei que chega uma idade que já começa a bater aquele desespero, Mas assim, eu acredito que existe tempo para tudo nas nossas vidas, E quando a gente confia no Senhor, Deus está envolvido em todas as áreas da nossa vida, Então, seja nos nossos relacionamentos, seja nas nossas finanças, seja na nossa família, Deus está envolvido em tudo. Então, fica calmo, fica em paz, não fica ansioso, Fica tranquilo, mas aguardando no Senhor, se preparando também. Então, pega esse momento para estar orando, buscando a Deus, Particularmente, eu conheci Ricardo, eu tinha 24 anos, A gente casou com 25. Não pergunte data para homem. Sabe. Você tinha uma idade maravilhosa, linda. Maravilhosa. A gente não passou muito tempo, na fase para o namoro, noivado e casamento, mas isso é muito pontual, Não é uma regra, tempo, Foi o quê? 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses, para tudo. Tem mas gente assim, que quer casar a gente... com 3 meses, filha. Mas tem gente que passa muitos anos. É porque eu já estava preparado, já estava tudo certo. Eu também, eu já tinha certeza. Eu vou, no decorrer daqui da conversa, vocês vão saber mais ou menos como foi, que tudo aconteceu. Então, fica em paz, fica tranquilo, E faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Eu já sei que a gente tem que aproveitar a fase da solteirice, mas, pastor, tia Vanessa, queremos casar. E agora? O que, a gente faz? Já aproveitou bastante, Qual é a próxima fase? 22 anos de aproveitamento. Eu tô com 28, tem muito tempo de aproveitamento já. Então tem muito tempo. Então, como que a gente pode intencionalmente, assim, buscar um relacionamento e como escolher, O que é que eu posso fazer para passar mais rápido essa estação? Eu queria só começar, assim, igreja, você acaba tendo contato com muitas pessoas. Então, eu tenho contato com várias pessoas. Eu não vou citar nome, eu não quero expor ninguém aqui, mas as pessoas vão se identificar.
Eu acho que, assim, você também não pode ficar fechado, sabe? A gente percebe que tem pessoas fechadas. Então, assim, como é que você vai fazer com que aquela oportunidade aconteça se você é uma pessoa travada, né? Eu não estou dizendo para você ficar se oferecendo, não é isso. Mas, pelo amor de Deus, uma oportunidade dessa, né? A gente vai ter um culto de solteiros aqui na igreja, né? Eu queria até deixar claro para vocês, a gente não está querendo trazer nenhum peso, aquela coisa, estão me expondo, vão ridicularizar. Não é isso. Eu acredito que Deus, ele prepara momentos para toda situação da nossa vida. Então, eu lhe pergunto, na realidade, isso é uma pergunta. Se não for na igreja, aonde é que você vai encontrar? Deus, ele vai fazer bons encontros, seja no trabalho, numa faculdade, numa escola. Mas na igreja é um ambiente muito bom, né? Porque são pessoas que estão buscando a mesma coisa, que é o Senhor. Então, assim, a gente, quando começou a falar sobre esse culto, eu não vou. Você não vai, não? Então, querida, então, assim, você já está dando um marco na sua vida. Né? Sabe o que eu acho? O que acontece, né? O primeiro passo de você sair dessa fase é você ter congruência, né? Que palavra difícil. Eu achei assim, né? Ela errou o nível. Você Peraí tem que que eu vou ser pesquisar congruente. aqui. Significado. Não, eu fala. já trouxe aqui para você. Congruência é adequação, é correspondência, é conformidade, concordância e o principal, harmonia. Por exemplo, se você deseja se casar, mas sua conduta não traz harmonia com o que você fala, por exemplo, você é fechado, você dá uma negativa num culto de solteiro, você começa a se privar, porque essa privação que o solteiro tem é para não ser humilhado, porque ele já está tão decepcionado muitas vezes pela ausência do resultado de encontrar uma pessoa correta, que ela começa a dizer, eu não estou pensando nisso agora, mas ela gostaria de se casar. Se aparecesse uma pessoa, ela gostaria. Mas para ela não se magoar mais, ela começa a não ser congruente. Ela quer, mas diz que não quer. Ela quer, mas não se corresponde como. Sim. Ela quer, mas não se arruma, porque se eu me arrumar, o pessoal está achando que eu estou oferecida. Então, se não houver essa congruência, você vai ficar atolado. É verdade. Uhum. E assim, né? Eu sei que existem vários tipos de pessoas, né? Eu, particularmente, eu não acho legal, não acho interessante a mulher ser atirada, oferecida. Mas eu não vejo nenhum problema a mulher dar sinais de que... É verdade. Sabe? Sim, porque, gente, cá pra nós, desculpa vocês homens, mas os homens, às vezes, eles são um pouco, né... Devagar. É porque tem os macho alfa que ainda é macho alfinete. Então, assim, né, não tem problema, né, você, de alguma forma, demonstrar, né, que, né, tá, né, naquela, né, e assim. Porque, olha, eu penso assim, né, a gente consegue identificar quando existe uma questão de você ser oferecida, você tá ali com outros pensamentos. Mas, assim, eu particularmente com o Ricardo, né, eu tive que, né, dar uma empurrada algumas vezes. Ela vai contar o lado dela, eu conto o meu, eu vou contar um pouco, vou começar contando, tá bom? Pode dizer como a gente se conheceu? Pode. Então, tá bom. Então, queridos, eu tinha 24 anos, né, quando eu conheci Ricardo. E aí, eu tinha conversado com o Senhor, já era crente, né? Eu sou crente desde os 17 anos de idade. E teve um dia que eu disse, pai, eu não quero mais me relacionar com ninguém que não seja para casar. Eu quero casar. E eu fiz eu tive uma conversa franca com o Senhor. E eu tenho uma amiga que ela chegou na minha casa um dia e disse, Vanessa, olha, deixa eu te contar, eu fiz uma lista. Eu digo, lista? Lista de quê? Do homem que eu quero. Eu digo, meu Deus do céu, isso existe? Ela disse, olha, eu fiz e aconteceu. E eu, assim, não era do verbo da vida, eu não tinha entendimento daquilo que a gente fala, acontece. E aí... não falei nada para ela e eu disse, pai, eu tenho algo no meu coração, eu tenho desejo, né, de uma pessoa e eu vou colocar numa lista, vou começar a orar com relação, né, a isso que eu tenho desejado. Eu sei que você satisfaz o desejo do coração, pai, mas primeiramente na minha lista eu quero que seja um homem temente ao Senhor e que ele ame você acima de qualquer coisa, né? E aí fui falando minha lista, né, e sempre declarava, pai, eu creio num homem assim.
E aí eu tive a oportunidade de conhecer Ricardo, né, numa rede social muito antiga, chamada Orkut, né? Isso não é uma regra, não vai por aí agora, né? Desligar teu telefone, se você está vendo pelo telefone ou tua televisão e entrar agora nas redes sociais em busca de alguém, né? Isso foi eu e Ricardo, uma experiência nossa que deu certo, porque às vezes acontece e não dá certo. E aí eu comecei a orar com relação a isso e eu conheci Ricardo de costas, né, na foto, a foto dele era de costas, porque você botava as piores fotos, né? Eu não botava foto bonita minha pra não atrair urubu atrás de carniça, né? Só atrás de carne, porque eu sempre fui muito bonito. E a gente sabe que hoje, assim, eu tô... Não, gente, eu estava em construção, sabe? É. Aí, hoje eu sou totalmente diferente. Vanessa me pegou na planta. Na mesmo. Então, eu conheci Ricardo Investiu, em né? 2006. São muitos anos para agora, né? Então, assim, as coisas mudaram, né? Hoje você precisa ter cuidado, né? Tô falando, é sério isso, né? Você não pode estar marcando encontro, né? Porque conheceu, não, vamos marcar um encontro. Você precisa ter cuidado, porque existem ciladas, né? E graças a Deus, Ricardo não foi uma cilada. Eu conheço pessoas aqui na igreja que tiveram encontros parecidos com o meu e de Ricardo, que deu certo. Então, Deus estava no... Mas antes também da gente se encontrar, né? A gente falou muito por telefone, né? Sim, Trocamos com telefone. certeza, exatamente. E aí, depois a gente viu também que tínhamos amigos em comum. Então, aí no meio desse meu conhecimento com o Ricardo, eu já sabia que eu já tinha tido contato com o pastor Júnior, fiz curso com o pastor Júnior e nem sabia, foi até engraçado, né? Porque quando eu conheci o pastor Júnior nesse curso, ele me emprestou um livro, 7 Passos para Receber o Batismo no Espírito Santo, que na realidade eu fui batizada rápido. 2 meses de igreja pentecostal, eu já fui batizada em casa sozinha, escutando uma rádio. Mas ele me emprestou para eu poder ministrar para outras pessoas, só que eu saí do curso e fiquei com o livro dele. E ele falava mal de mim para Ricardo. Eita! Eu emprestei um livro, né, a uma menina e Não, ele não fala não. Quando você falou, sim, foi. ele lembrou. Rapaz, então tu era a menina, né? Que ela ficou com o meu emprestou, livro e eu fiquei com e o não livro dele, devolveu. porque eu tive que sair desse Mas curso. tu devolveu o livro dele? Depois eu devolvi, lógico, gente, pelo amor de Deus. E aí fomos vendo, tinha Adriano também, que ele não está mais aqui na nossa igreja, ele está em outro Verbo da Vida. E a gente foi vendo que nós tínhamos amigos em comum, graças a Deus, né? Então, assim, foi engraçado que quando eu falei com o Ricardo, eu sempre fui muito falante, assim, eu nunca tive um pouquinho de frente. Então, assim, eu falava mesmo, olha, eu tenho uma lista aqui. Aí, Ricardo, você tem uma lista? Eu digo, tenho, tô orando. E ela começou a por falar uma da lista, né? Ricardo, Homem assim. E eu digo, eu sou assim. Mas ela não tinha me visto ainda, era tudo por telefone. Ela dizendo, porque eu tava dando uma de difícil. Eu já tava encantado por Ricardo ela. era muito difícil. Vai ter homens difíceis, viu? Iguais. Não, eu tenho que me valorizar. Aí eu não. Aí, Vai, mas você vai entender a fala. minha reação. Fala. Vocês vão saber o que aconteceu. Então ela começou a dizer a lista dela. Eu não estava demonstrando um interesse para ela sentir mais à vontade, né? E também porque, olha, Ricardo tinha muitas meninas, né, que ficavam atrás. Ricardo estava solteiro há 4 anos, 7 meses e 1 dia. Meu Deus. Né, Rico? Eu contava os dias para lhe encontrar. Que lindo. Né? Eu me guardei no auge da minha juventude, onde tinha muitas opções, muitas oportunidades, mas eu queria acertar a pessoa para casar. Então porque... tinha uma pessoa querendo acertar e outra querendo acertar e as duas acertaram. Isso. Por isso que quando a gente namorou, noivou e casou nesse tempo, porque já estávamos preparados para isso, já estavam procurando pessoa para casar. Tem pessoas que querem namorar só por namorar. Não tem emprego, não tem previsão do futuro, não tem nada. Então, por isso que o namoro complica, porque vai se aquecendo, a pessoa vai lidando com tentações, com desejo de fazer sexo antes do casamento, que é pecado, é fornicação. Então, você fica querendo resolver um problema de carência, criando outro problema que você não está pronto para administrar. Sim. Vocês falaram sobre a oração, que Vanessa tinha uma listinha, e eu queria perguntar sobre isso. A pessoa está na solteirice ali, ela ora para que Deus encontre a pessoa certa para ela, enfim, como é? Eu queria perguntar sobre isso. Em relação à lista, à oração, você botou lá suas características, aquilo que você quer. A pessoa, se ela não tiver as características, é porque Deus não quer? Ou às vezes as características complicam para você encontrar a pessoa certa? Não sei se fez sentido a pergunta. Eu tenho uma resposta clara. Primeiro, o ser humano ele não é um objeto, né? Que você compra, eu quero da cor tal. Porque o ser humano ele tem também a preferência.
Então, você tem que ser também, se você deseja uma princesa, você tem que ser um príncipe. Porque os semelhantes, eles vão se atrair. Uma pessoa baixa, uma pessoa, sei lá, vulgar, um homem elegante, um homem íntegro, um homem disciplinado, nunca vai querer uma mulher dessa. Né? Exceto o homem carnal, porque ele vai querer para o sexo. Mas a gente está falando aqui no sentido cristão, que é uma pessoa para você ter um casamento. Então, se a pessoa deseja algo que ela não é também um espelho semelhante, ela precisa primeiro ela mudar, ou seja, cuidar do seu jardim para que as borboletas venham, né? Ela está atrás da caça da borboleta, caça de algo sem se tornar algo. Então, a lista, ela ajuda em que sentido? Até para você saber onde quer chegar. Porque senão você vai colocar Senhor, qualquer pessoa. Não tem nenhum critério principal, que é ser cristão, que esse é o critério absoluto. Verdade. Mas será que Deus quer que eu namore um ímpio? Não, porque já está explícito na palavra. Sim. Não tem questionamento, você não precisa nem perguntar a Deus. Mas e se eu ganhar ele para Jesus? Ele é tão bonzinho para a mãe dele. Ele é um bom filho, não sei o quê, mas você prefere fazer o seu desejo ou cumprir a palavra? Sim. Porque a palavra é você se sacrificar, é você morrer para si mesmo, para fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é ser cristão. O outro ponto é questão de sua preferência, por causa do nosso livre-arbítrio. Eu não acredito, particularmente, sobre alma gêmea. Ou seja, só existe uma pessoa na face da Terra que ela se encaixa perfeitamente comigo. Por que eu não acredito? Porque nós não somos perfeitos. Verdade. Então, como é que uma pessoa pode se encaixar perfeitamente se tu não é perfeito? Então, não dá para encaixar perfeitamente. Então, se você acha que é perfeito, aí você já demonstra que não é perfeito, por causa que já tem muito orgulho aí. Então, o que é que eu acredito que funciona? São pessoas que elas se encaixam bem, porque estamos em construção. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, nós vamos se ajustar. Então, vai existir preferências que eu vou me adequar melhor como uma pessoa que tem algumas preferências que eu gosto, mas isso não é impedimento. Né? E até as diferenças faz com que haja esse brilho no casamento. Sim. Por exemplo, vou dar uma diferença de preferência alimentícia. Vanessa gosta das carnes que tem osso, gordura. Eu gosto de bucho de boi, eu gosto de coração de boi. Ricardo não come nada disso. Eu gosto de mocotó, eu gosto de comidas bem... Eu gosto do filé. Então, se a gente compra uma galinha, vai ser aproveitado por toda a família. É verdade. Eu como o filé, ela come o restante. Então, isso não é um impedimento, isso é um complemento. Entende? E eu só estou pegando um exemplo somente de um. Então, uma mulher que fala muito e o homem que fala pouco, não vai dar certo? Não, a que fala muito vai aprender com o que fala pouco vai aprender a se expressar melhor. Então, imagina 2 falantes. Pode ser que dê um curto-circuito ali. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá, né? Não existe uma regra, porque o ser humano ele vai se adequando também, né? Por causa da sabedoria sendo aplicada. Então, a lista, ela funciona até certo sentido. Eu sei que quando chega mais ou menos uma idade vai avançando, a pessoa diz, Senhor, eu quero um homem galego, olhos azuis, com dentes brancos, sueco, que trabalhe isso, que tenha carro, que isso, que... Aí, de repente, vai passando e diz, olha, não precisa ser galego não, pode tirar. Os olhos pode ser qualquer cor, pode tirar. Carro, a gente compra junto, eu já tenho carro, ele não precisa de carro, e começa. Então, aí chega no final e diz, Senhor, sendo cristão. Basta. Até porque, quanto mais você vai amadurecendo, tem coisas que não vão se tornar mais valor. Por exemplo, você vai ter a preferência de um homem com carro ou um homem com caráter. Exatamente. Agora, um carro demonstra uma habilidade da pessoa de ela gerir recursos, de ela conquistar bens, de ela ser próspera. Então, quer queira ou quer não estou dizendo que é errado desejar um homem com carro, porque talvez o carro seja a consequência de uma característica que você deseja no homem. O homem que possa suprir, um homem que possa conquistar as coisas, do que um homem que fica parado em casa jogando videogame. Preguiçoso, porque também cuidado, viu? Isso é uma das coisas que a gente precisa ficar atenta, né? Eu lembro até que quando eu não compartilhei com ninguém essa lista, mas ficava naquela, rapaz, será que eu estou sendo interesseira, né? Sei lá, de estar querendo, desejando. Mas eu ficava imaginando, eu vou me relacionar com uma pessoa. Eu, graças a Deus, tinha em casa, né? Meu pai supria da forma como podia, mas para estar numa situação que não seja favorável para mim, né, de estar num relacionamento com um homem preguiçoso, aonde eu é que vá ser a supridora, que não, também a gente entende, né? Acontece às vezes no casamento situações de, sei lá, que o marido fica desempregado, aí é outra situação, mas você ter o cuidado para não entrar num relacionamento já tendo um homem com um perfil assim, porque o homem ele é o provedor, né?
Então, esse cuidado, às vezes o desespero, né, da mulher, né, às vezes até da mulher, porque aqui tem mais, sei lá, o homem às vezes acaba tendo mais a iniciativa de ficar, que não ficar não é nem uma questão para a gente estar falando aqui, né, mas às vezes acontece. E aí a mulher é mais cautelosa, tudo, e às vezes vai chegando um tempo que ela quer de qualquer jeito. Então, assim, você precisa ver o seu presente, mas também, principalmente, olhar o futuro. Não é? Como é que vai ser o meu futuro com essa pessoa? Vai ser só o desespero, vai fazer com que eu tome uma decisão, ou é a consciência do futuro, né? A gente aconselha muita gente e acontece de meninas porque tá naquela paixão avassaladora e o rapaz acabou de chegar na igreja, se converteu e não tem uma vida espiritual, né? Temente ao Senhor, mas por causa da empolgação, não porque eu preciso, e às vezes toma responsabilidade, não, eu ajudo ele. Não, querido, deixa eu dizer, você não vai ajudar não, você vai se prejudicar, né? Então, calma, tudo com paciência, né? Eu conheci Ricardo com 24 anos, tive 3 relacionamentos antes, mas eu dizia principalmente na minha oração. Pai, eu nem lembro quantos relacionamentos eu tive. Nem queira, não precisa contar. Eu imaginava, né? É até uma piada entre os pastores. Eu pensava que eu era a segunda namorada de Ricardo. E aí depois eu descobri que não era, mas tá Mas eu não era namorador não, é porque eu era muito tímido. Ricardo eu não tinha iniciativa. Quando eu me converti é que eu extraí mais meu potencial, era muito tímido. Uhum. Então, para os tímidos existe esperança para você, tá certo? Então, como eu estava falando, né? Então eu sempre orava, né? Senhor, eu só quero fazer a tua vontade. Pai, eu não estou desesperada, eu não estou aperreada, Senhor, porque a melhor coisa do mundo é fazer a tua vontade. Eu quero uma pessoa que vá crescer comigo. Eu não quero ninguém para subtrair, não, porque eu já tive relacionamentos que eram cristãos. Eu nunca me relacionei com pessoas que não são cristãs, porque eu me converti com 17 anos, mas eram pessoas que me subtraíam. Comecei a namorar, não vamos para a igreja, não, vamos não. Esse negócio de, olha, meu filho, crente precisa estar na igreja. Amém. Crente precisa estar na igreja. Se for para ele esfriar ou ela esfriar você, chuta que é laço. Chuta que é laço. Somar, não chuta que é laço. Não tem isso, não. Se você está vendo que está diminuindo para um lado, querido, é o tempo de você largar. Porque você não está amarrado, você não está casado. Então, chuta que é laço. Porque às vezes a gente fica, não, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu amo tanto essa pessoa, mas se vai prejudicar o teu futuro, se vai prejudicar a tua comunhão com Deus, chuta. Melhor ficar solteiro. É melhor não casar do que casar. Verdade. E depois mais adiante separar. E Deus, ele odeia o divórcio. Você não tem que... eu quero casar todo jeito, quero casar. Para depois se separar. Uhum. Pode perguntar às pessoas divorciadas, né? Se valeu a pena passar por esse processo. Às vezes tem filhos, crianças envolvidas sem necessidade. Porque você quis namorar só por namorar para casar. Mas você tem que casar assertivo. Amém. Pastor, o senhor falou algo e eu queria direcionar a pergunta para isso, porque é engraçado. Eu acho que, assim, eu sei que as coisas todas são espirituais, mas às vezes eu acho que tem algumas pessoas que espiritualizam demais muitas coisas, inclusive o nosso processo de escolha. E aí a minha pergunta seria assim, é Deus quem confirma o namoro ou essa é uma escolha minha? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não tô porque Deus não mandou o certo, mas às vezes é como a tia Vanessa falou, você simplesmente não se abriu. Então, assim, tem isso, é Deus ou é algo meu que eu vou escolher num padrão bíblico? E como saber, né? E se tem esse padrão bíblico para escolha, além do ser crente, né? Então, vamos lá. Pergunta extraordinária. Vamos para a questão de escolha. Quem escolhe? São os pais? É Deus? Ou somos nós? Nós temos esses 3 exemplos na Bíblia. Eva, quem escolheu para Adão? Deus, né? Tem até um Provérbios que fala o seguinte. Diz assim, Provérbios 19, 14, diz: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Quando, em Gênesis 2, 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, quando diz, é os pais que escolhem, mas a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe para se unir a uma mulher. Aqui, tem os patriarcas, mandou buscar esposa para os filhos. Então, devemos ver a questão cultural, né? Então, na questão cultural, hoje a cultura, os pais escolhem para os filhos aqui no Brasil? Não, mas em outros países isso ocorre. Então, é errado fazer isso? É a forma cultural deles fazerem isso, né?
Aí qual é o melhor casamento que dá certo? É quando os pais escolhem ou quando a gente escolhe? Antigamente o pessoal escolhia, os pais escolhiam muito, tinha menos divórcio. Hoje o pessoal está escolhendo, está tendo mais. Será que tem alguma correlação em relação a isso? Se é por causa da nossa escolha ser errada e dos pais serem mais assertivos ou por causa da leviandade ficou maior no mundo? Tem muitos fatores. Mas se a gente pegar o principal, que é Deus, ele trazendo a mulher, Deus ele nunca obrigou Adão a dizer, não, faz isso. E quando a Bíblia fala aqui, mas a esposa prudente vem do Senhor, é que Deus ele vai proporcionar isso. Eu creio que é uma junção do nosso poder de escolha com o favorecimento de Deus, porque Deus ele promove bons encontros. Mas se eu colocar toda a responsabilidade da escolha em Deus, eu não vou escolher, você que escolhe por mim, você está abrindo mão do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha, e Deus nos deu esse poder. Agora, pode ter ocasiões que Deus dá um direcionamento claro em relação a isso. Eu não vou podar nem impedir a forma de Deus agir, porque Deus pode trazer uma palavra profética, pode trazer uma revelação. E só esse cuidado com palavra profética, a gente tem casos, né? Eu conheço um, assim, próximo, de uma pessoa que casou por causa de uma palavra profética e não durou muito tempo esse casamento. Então, cuidado com palavras proféticas. A palavra ela vem para confirmar algo que o Senhor já nos falou. Então, cuidado com isso, para você não estar botando na conta de Deus uma responsabilidade que ele não tem nada a ver. Né? Aí, respondendo essa parte, e quem é que deve escolher, né? Eu vou para Provérbios 18, 22, que diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou benevolência do Senhor. Ou seja, já junta com aquilo, Deus favoreceu na benevolência, é um presente que Deus deu, mas quem achou? Foi o homem. Entendeu? Então, não é Deus que diz, ó, senta aqui menino, essa aqui é a tua menina, pronto, fique com ela. Não, mas eu não quero isso, não, sou eu que estou mandando. Não, é como se Deus ele promovesse bons encontros, Deus promovesse situações e favorecesse você ser feliz nas suas escolhas. Por quê? Porque Deus nos criou para trazer domínio sobre a terra. Até os nomes dos animais, Deus deu essa responsabilidade para Adão fazer. Deus tinha capacidade muito maior do que Adão. Deus tem capacidade muito maior de saber quem é a pessoa ideal para cada um. Só que Deus não nos tira essa responsabilidade de fazermos essa escolha. Aí, dentro desse provérbio, já vem uma outra pergunta que talvez vocês possam perguntar. E aí, quem é que deve ir atrás? É o homem ou a mulher? Ou os pais? Ou Deus, né? Então já entrou um quarto elemento aqui, né? Que é a mulher que tem que procurar, o homem que tem que procurar. Se você for pesquisar a fundo sobre essa palavra achar, ela quer dizer achar, alcançar, encontrar, topar com algo, né? E também ser encontrado. Então, quando você vai se aprofundar na origem hebraica dessa palavra, ela corresponde a 3 sentidos. O primeiro sentido é algo que foi buscado, ou seja, pegar e adquirir. A pessoa que está incisivamente indo atrás, eu peguei, conquistei, aquilo é o meu. É aquela questão do macho alfa. Então, eu fui lá e conquistei, eu peguei, é minha, essa varoa é minha, eu vou fazer de tudo para poder ela se apaixonar por mim. Então, essa não é simplesmente encontrei e não fiz nada. Mas encontrei, eu conquistei aquilo. O segundo é encontrar algo que está perdido, ou seja, topar. Eita, que legal, gostei, olha, te encontrei. Não é algo que você estava incisivamente, mas houve aquele bom encontro, aquele cristocidência, né? E isso já é uma oportunidade para a mulher, ela se colocar no caminho do varão para ser encontrada. Tem mulher que não quer ser encontrada porque diz, é o Senhor que vai mandar. Mas... Como, por exemplo, que eu falo aqui, eu vou interromper um pouquinho o Ricardo só para... se você é solteira, por que você só anda com gente casada? O caminho do solteiro é outro. Você só vai se deparar nos caminhos dos casados. Aí você não vai, o solteiro não vai topar com você. Então, eventos de jovens, você precisa estar. Ah, mas eu não vou porque só tem pirralha. Mas você já está projetando seu futuro. Querido, pense de outra forma. Eu creio que eu vou. Assim, é o meu estilo, né? Até se você quiser marcar um aconselhamento, eu posso lhe dar uns bisus. Então, Senhor, eu vou porque eu não posso impedir o trabalhar de Deus. Eu vou estar dizendo a Deus já o que vai acontecer. Não, eu vou dizer o que eu acredito. Então, eu creio. Deus pode trazer uma pessoa, sei lá, de outra igreja que sentiu o desejo de estar cultuando ao Senhor, que veio para adorar e ser o meu varão. Então, assim... fique acessível, até para Deus também, porque eu penso que eu fiquei chateada quando a gente diz, vamos fazer culto solteiro, por causa do solteiro, eu não falo não,
Como assim, querida? É, tudo Então magoado. Pelo amor de Magoado Deus, com a tu quer que a gente dor faça o está quê? passando. Pelo amor de Deus, me diz o que é que você quer que eu faça? Porque eu acho que é uma grande oportunidade, né? É porque o solteiro também ele está muito ferido pela demora e também pelas pessoas que ficam cobrando. Então é uma forma dela, por exemplo, eu vou para esse culto e se eu não encontrar ninguém, pessoal, e aí encontrou, é menos uma responsabilidade para eu pensar. Mas aí é o seu futuro. Exatamente. Você escolhe. Você quer andar passivamente, você não vai conquistar coisas, mas se você for agressivo, ativo, provocar, criar, fabricar, a Bíblia diz no livro de Daniel, o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Essa palavra ativo quer dizer faturar, manufaturar, fabricar. Então, é a pessoa que cria as oportunidades. E as pessoas, elas falam da gente em todas as fases. Se a gente não tá namorando, vai namorar quando? Casou. Aí tá namorando, né? Quando é que vai noivar? Aí noivou. E que vai casar quando? Casou. Quando é que vai ter filho? Teve filho. Então, assim, nós somos cobrados. Se temos, se não temos, se fazemos, se não fazemos. Então, faça. É melhor. O que você quer tem que ter essa congruência, né? Se você entrou agora, não sabe o que é congruência, volta o vídeo e vai lá ver a definição. Então, tem que corresponder os seus atos, né? E a terceira situação dessa palavra achar, né? Que é matzah, ou matzah, não sei a pronúncia, também é uma condição, um estado de ser encontrado. Então, a primeira é você pegar, adquirir. A segunda é você encontrar, ou seja, topar com algo. Outra é você estar numa condição de ser encontrado. Então, também essa palavra, nessa condição, também quer dizer ser considerado suficiente. Aí, vê o X da questão. A mulher está à procura de um varão. Então, ela tem que ser encontrada por ele. Porque eu não vou avançar porque vão me achar que eu sou atirada. Não é o avanço, é estratégia. Você se aparece, né? Você deixa ele topar com você. Oi, quem é você? Eu não lhe percebi aqui. E você tem que se mostrar suficiente. Porque vem aquela questão, mas o homem é muito devagar, eu tenho que dar aquela iniciativa. Aí eu vou pegar o meu exemplo e Vanessa, né? Vanessa, ela sabe o que quer. É uma pessoa determinada. Eu amo isso nela. Mas também esbarra com o macho alfa que diz, eu tenho que fazer a minha parte, deixa eu proteger, deixa eu fazer. O homem tem isso na natureza dele, uns mais aguçados, outros mais adormecidos, que precisam ser despertados. Então, quando ela partiu para cima, né, mostrando-se disponibilidade, ser o suficiente, eu dei aquela ré de calma, deixa eu lhe conquistar. E eu olho, mas isso... porque nós pré-namoramos, né, ficamos um tempo orando, né, mais um mês e pouco, a Ricardo acabou, não foi o... A gente nem começou a namorar, porque orando. eu queria deixar ela Deixou difícil para eu conquistá-la. Eu disse, então... Mas era meninice, era imaturidade minha. E até isso você precisa entender, ter paciência, né? Porque assim, eu fico dizendo às meninas, né? Eu, Rebeca, né? Belle, as mais próximas. Eles não estavam prontos assim não, queridas. Hoje eu sou muito bonito. Muito... Tem meninas que já estão querendo assim, aquele, né? Então, pastorzão, aquele, sabe, que... Então, eu acho que é uma construção. Né? Teve coisas que Ricardo precisou mudar, porque senão não daria certo. Teve coisas, isso que eu mudei, que a gente foi se entendendo. E é essa questão mesmo de você sempre querer não subtrair, mas juntos multiplicar. Então, tem coisas que Rico é top. Tem coisas que ele está crescendo, tem coisas que eu sou top, tem coisas que eu estou crescendo. Ela é muito melhor que eu em muitas áreas. Isso, e vamos nos ajudando na parte espiritual, na parte familiar, né? Ricardo, assim, como pai, como mentor das meninas, é uma coisa, assim, extraordinária. Coisas que Rico faz que eu digo, opa, fica para você. Então, a gente se completa. É algo que você se completa, mas eu acredito que isso foi uma construção, né? Talvez... se eu não tivesse esse entendimento, se eu tivesse hoje solteira, né, não tivesse casado, com esse entendimento que eu tenho, talvez Ricardo, naquela fase que ele estava, eu não fosse querer. Tá entendendo? Então, assim, você precisa. Agora, as meninas geralmente falam, eu estou falando exemplos, porque a gente acaba recebendo, né? Ah, mas aí eu já estou com 40 anos e eu vou perder tempo, né? Como é que vai ser? Queridas, assim... o que eu tenho para dizer é que se você estiver disposta, né, lógico também que você não vai pegar um cara que está muito fraco para você ajudar, lógico que não. Mas existe, com certeza existe alguém para você. Deus já preparou muitas pessoas. Com certeza. Talvez até tenha passado pela sua vida e você não atentou, né? Mas
né, acontece. Nossa, muitos ensinamentos profundos, né? Eu vejo que muito de vocês dois, vocês são exemplo, né, pra gente, não só como um casal, mas individualmente. E a gente vê no dia a dia de quem convive há mais tempo que vocês realmente dão aquela ajustada, né? Onde um é fraco, outro é forte, onde outro é forte, outro é fraco. E já encaminhando pra finalização da nossa conversa, eu queria entender agora pro lado do solteiro. Porque tudo que a gente tá falando é ele refletir, como eu vou achar, como fazer, como saber que eu estou pronto, que é a hora de eu começar a procurar. Porque às vezes a pessoa já quer procurar, já quer ir atrás, já quer orar, já tá nessa ânsia, mas às vezes tem muitas coisas para resolver. Como saber que a fase assim de agora eu estou disposto a ir para algo é uma fase que chegou, é uma fase que eu posso realmente começar a investir? Muito boa pergunta. Tem uma mais fácil? Não, muitas vezes você não vai saber a hora. Não tem assim, cada ser humano é diferente um do outro. O que vai lhe proporcionar é entender o propósito do namoro, que é o casamento. Exatamente. Se você não está preparado para entrar num casamento, não comece namorando. Exato, vai passar tanto tempo. Eu tenho 15, 16 anos. Assim, cada família tem uma forma de... As meninas mesmo, a gente já tem conversado, até porque Letícia vai fazer 11 anos, e eu não quero que Letícia namore muito cedo. Porque assim, ela vai namorar para quê? Eu mesma não tive a oportunidade, né, de Ricardo ter sido meu primeiro namorado, mas com o entendimento que eu tenho, eu queria que tivesse sido. E eu queria que as meninas pudessem ter isso, de ter um relacionamento só, até pelo mundo que a gente vive hoje, sabe? Eu acho que um relacionamento, quando finaliza, então tem a frustração, tem a tristeza de ambas as partes. Então, eu não queria. Assim, se eu pudesse, como mãe, evitar isso e não deixar com que as meninas pudessem passar por isso, que não é bom. Então, queridas, a melhor coisa do mundo é esperar no Senhor e confiar nele. E uma das formas também de você ser assertivo, né? Eu sei que você vai estar sempre em construção, né? Porque como é que eu faço para poder encontrar, né? Já que já estamos chegando para o final, já vou dar 3 chaves importantes que já completa tudo, né? E responde. Como é que eu faço para encontrar a pessoa ideal? Qual seria a pessoa ideal? Porque também você pode estar pronto, mas não encontrar a pessoa ideal. Sim. Ou tem a pessoa ideal ali para você, mas você não se considerar pronto. Ele disse, não, eu acho que não é o tempo, né? Nós muitas vezes subestimamos nossa capacidade de progredir. Quando tem uma oportunidade, a gente vê e cresce. Por exemplo, uma mãe, uma pessoa que nunca teve filho e de repente eu não sei ser mãe. E quando vem a oportunidade, a pessoa desenrola. Quando nasce uma criança, nasce a mãe. Então, se fosse perguntar a ela, ela dizia, eu não teria essa capacidade. Então, muitas vezes a pessoa pode achar que não está preparado. Mas quem está de fora, geralmente os pais estão de fora, eles têm essa percepção. E ela sabe, você não está completo, mas você já tem o primeiro passo para construir os degraus, já tem um fundamento para você construir uma edificação. Então, se você tem esses fundamentos, você já pode estar se desenvolvendo para isso. E quais são esses fundamentos? São as 3 áreas do ser humano, né? Corpo, alma e espírito. Então, são 3 coisas que já respondem de você preparar essas 3 áreas para poder escolher uma pessoa ideal nessas 3 áreas e também ser encontrado nessa área. Então, vamos para a questão do corpo, né? Boa aparência. Não estou dizendo você ser bonito, porque tem muita pessoa feia, mas fácil de se relacionar com pessoas, namoro. Eu mesmo me sentia frustrado, porque quando eu era adolescente, mais jovem, eu não era cristão, e eu via um pessoal mais feio do que eu namorando, e eu digo, por que eu não namoro, Senhor? Eu não era cristão, e eu disse, por que eu não namoro? Porque precisava de alguns outros elementos, e não é a sua beleza que é a garantia de você namorar, ajuda, porque está dentro dos 3 elementos. Então, como é que eu faço? Eu não nasci com uma proeza de corpo no padrão, né, da humanidade. Porque ainda como é tem que eu isso, faço? ainda tem o padrão da humanidade, né? Mas você tem outros elementos que externam a sua beleza. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o seu corpo pode não estar tão elegante, mas a sua alegria, ela cria uma empatia, cria algo tão bom que você se torna belo. Ser simpático, né? Isso. Amável. Limpo, cheiroso. Limpo, exatamente. Assim, é importante, viu, gente? Assim, é uma coisa que é importantíssimo. É você, né, fazer a higiene, né? Tem gente que tem mau hálito e não cuida. Aí, por exemplo, você é espiritual, é inteligente, porque vem na parte da alma, né? Mas você tem um mau hálito.
a pessoa já tá com aquela lista, né? Check, 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 check. Aí quando vai falar com a pessoa, aquele turbilhão de... Sulaqueiro também, né? É. Aí a pessoa, toda essa lista disse... Um ponto eliminou todos os Às outros. vezes nem tava na lista, né? Aí a pessoa pode dizer, não, mas eu não quero uma pessoa que se importe com o corpo. Aí eu digo, como assim? Uma pessoa que se importa com o corpo? Porque se ele não se importa com o corpo, ele vai ser uma pessoa sedentária, vai ser uma aparência horrível, não vai se importar, vai ser doente, vai Pode ser... morrer antes do tempo, porque você ficar viúvo. não é colocar o corpo em primeiro lugar, mas a pessoa saber a importância Isso, da porque boa se ela aparência. cuida, se ela tem, se ela cuida bem dessas áreas, ela vai cuidar bem de todas as áreas da um vida reflexo. dela, né? Exatamente. Então, uma pessoa de excelência, ela vai procurar outra de excelência. Então, se você se mostra ser uma pessoa excelente, uma pessoa de boa postura, de boa aparência, não estou dizendo de ser, tem que ser bonito, não. Uma boa aparência, bem vestido, cabelo penteado, um bom hálito, né? Mesmo, eu tenho um problema, procura um gastro. Aí, muitas vezes a pessoa não sabe que isso é um impedimento, porque mau hálito a pessoa às vezes nem percebe, todo mundo percebe. Aí diz, depois eu vejo isso. Então, depois você está adiando muitas oportunidades. É como um funil, né? Então, tem muitas oportunidades que você vai ter poucas possibilidades de escolher, de conhecer pessoas, porque algumas você está repelindo por causa desse aspecto, né? Aí, o segundo aspecto, alma, né? Que é a intelectualidade. E a intelectualidade, ela remete muito também na prosperidade, porque assim como a minha alma deve ser próspera, vai refletir em toda a área da minha vida, de condição de ganhar dinheiro, de cuidar da família, de cuidar do lar, porque essa parte do homem que só tem que trabalhar, a mulher também, se você for lá em Provérbios 31, fala da mulher virtuosa. Ela lá é corretora de imóvel, ela lá é costureira, ela é chefe da casa que ordena as servas, ela faz um bocado de coisa, ela é vendedora, ela é mercadeja. Então, a pessoa acha que mulher é só dona de casa. Mulher, ela gera recursos também. Então, se a pessoa não é próspera na sua alma, vai ficar com um pensamento só de galinha, de minhoca, aquela coisa, pouquinho, tiquinho. Então, se você não cuida disso, você também não vai atrair uma pessoa desse seu... Nível? Podemos dizer assim, desse seu nível, né? Da sua expectativa, mesma visão, né? E o mais importante de tudo é o espiritual. Porque o espiritual, na verdade, ele estando bem, ele afeta a área da sua mente e do seu corpo. Porque o espiritual, ele vai ouvir mais Deus. E Deus, ele se importa com o seu corpo, ele se importa com a sua mente, inclusive a renovação da mente. Então, o principal, apesar de ter falado por último, por causa só da ordem, mas ele é o principal de todos, porque uma pessoa espiritual, ela tem potencial em ser bom nas outras áreas. Mas você não pode só querer casar com um anjinho, se esse anjinho muitas vezes é só hipocrisia, porque se ele não reflete isso na sua alma, no seu corpo, a espiritualidade dele está faltando alguma coisa. Muito bom mesmo. Infelizmente, a gente Passou tão está ficando rápido. muito rápido. E antes de tudo isso, né, a gente sabe que você tem que crescer em Deus. A gente está falando aqui sobre a construção do corpo, da alma e do espírito. E para você poder crescer nisso, você precisa buscar conhecimento. Realmente entender qual é a visão de Deus em relação a você, em relação ao ministério, em relação à vida com Deus, em relação ao namoro, ao casamento e ao amor verdadeiro. E a gente trouxe algumas leituras aqui para você poder investir mesmo, que o primeiro livro é Namoro Fast Food, de Leandro Machado, para você entender sobre essa área do namoro, porque geralmente a pessoa não só casa de uma vez para outra, né? Ela primeiro conhece e tudo mais. A outro é o livro Amor, Caminho para a Vitória, de Kenneth Reagan. E se você não leu esse livro, é muito importante, porque você não foi chamado para amar o seu esposo ou a sua esposa só com amor eros, o amor do tipo humano, mas com amor ágape também, o amor do tipo de Deus. Você precisa entender sobre esse amor, entender como Deus nos ama e ama as pessoas ao nosso redor. E por fim, também é de Kenneth W. Reagan, Construídos para Durar, porque não adianta nada você ser solteiro, querer casar, mas não saber nada de casamento, não saber nada sobre essa área. Então, busca realmente ver esse conteúdo para que você possa ser edificado. Estão todos disponíveis no nosso Verbo Shop. E já nos segue também no Instagram, porque lá a gente traz conteúdos diários para que você possa ser edificado. Pastor, Vanessa, muito obrigado por vocês terem vindo. Vocês têm uma palavrinha final para dar para quem está em casa assistindo? Comece. Então, venha para o culto de solteiro. Se você é de Recife, região metropolitana. Se você é de Recife, né? Você é aquele crente, aquela crente, vem para o culto, né? E eu creio que desse ano não passa. E se você está Palavra pra você. se você tá assistindo depois do que eu ter passado, fica atento na nossa programação para ver se vai ter outro, para ver como é que está funcionando. Exatamente. E vem para os nossos cultos regulares também, porque tenho certeza que na igreja você vai encontrar alguém. Verdade.
Aí o meu recado final é brilhe, né? Seja bom, excelente em todas as áreas, porque se você brilha, você vai ser encontrado. E se você brilha, você vai iluminar para encontrar a pessoa certa, né? Você não vai ser errante, você vai acertar mais o alvo, porque quanto mais você está apegado ao Senhor, mais você vai ser assertivo. Então, investe na tua vida espiritual. Assim como nós, eu tenho certeza que você foi extremamente abençoado pelas instruções que nós recebemos. Então assiste, reassiste, como o Tiago já falou no começo, compartilha. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos episódios. Tchau, Tchau. Tchau.